Bom, então vamos à resolução dos exercícios. Eu vou tentar ler o texto do Jô pra gente ver essa relação, essa brincadeira que ele faz com a linguagem. Ele vai falar que o português se escreve exatamente como se fala. E quando a gente vai lendo o texto, a gente percebe que não é assim que acontece. Porque é até difícil, eu tenho muita dificuldade de ler esse texto. Se ele tivesse escrito como é a escrita mesmo, eu leria exatamente do jeito que ele está aqui. Mas como ele já está escrito de um jeito mais abrasileirado, mais simples, de oralidade, eu acho complicado. Quer ver? Espero não me sair muito mal. Pois é, o português é mesmo fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá vontade até de rir quando a gente descobre como é que se escreve. Ó, como é que se escreve algumas palavras em português não, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que é coisa mais doida, não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Tipo, acho que eu usei até um sotaque, inventei um jeito de falar, porque é muito estranho. Se ele tivesse escrito do jeito que se escreve, não como se fala, teria sido mais fácil a leitura, creio eu. Então as questões eram bem simples. Nesse texto, a intenção do Jô é brincar com duas modalidades da nossa linguagem. Quais são elas? E aí a maioria dos alunos responderam. A modalidade falada e escrita, o oral e escrita, o formal e informal. No caso, não é o formal e informal, mas a oralidade e a escrita, tá? Porque a gente não vai escrever do modo que a gente fala. Mesmo que a gente use uma linguagem informal, ela não vai ser escrita como ela é falada. Qual a opinião do Jô sobre o uso delas no português? Aí é a pegadinha. Todo mundo ficou com ponto, que colocou, o pessoal respondeu muito, né? Vocês falaram que a opinião do Jô era que a língua era fácil, que o português era uma língua mais fácil porque se escreve exatamente como se fala. E sim, direto aqui sim. Mas se a gente for pegar, contextualizar o conhecimento, a questão intelectual do Jô Soares, a gente percebe que isso é uma ironia, que ele tá brincando, que ele tá justamente mostrando o oposto, que a língua não é nada como se fala. E ele não pensa que ela é, pelo contrário, ele demonstra que ela não é, dizendo que é. É quase uma psicologia reversa, porque quando eu olho o texto ali escrito, do modo escrito, eu não escrevo escrito, eu escrevo escrito, mas eu falo escrito. Quando ele escreve, do modo como se fala, você percebe que não é verdade, que a língua não é escrita do modo como ela é falada. Eu posso, assim como nos exemplos dos livros literários, eu posso usar as marcas de oralidade na minha escrita. Elas podem estar, sim, representadas na minha escrita. Ela não precisa ser culta, padrão, formal, erudita, mas ela não é escrita como é falada. Essas marcas, elas precisam ser empregadas dentro da norma padrão, porque é um registro, é um texto que vai ficar, é um documento, tudo que é escrito é documento. Mesmo o bilhete que você escreveu para sua professora na 3ª série. Aliás, eu tenho os meus todos que eu ganhei de alunos que eu dei aula durante o mês na zona rural, e eles escreviam bilhetinhos, faziam desenhos, e eu tenho todos. Ai, saudade. Mas é um documento, é um registro, é uma memória, é a história. Se a gente pegar, por exemplo, uma parte da história, os historiadores, eles usam o quê? Registros diários para descobrirem muitas coisas sobre a Revolução Americana, sobre a independência da Americana como colônia da Inglaterra, estão registradas no diário do George Washington. E é daí que eles conseguem fazer essa reconstrução para chegar mais perto do que provavelmente ocorreu. Então, tudo que é escrito é registro e ele precisa ser entendido.
quando eu escrevo do jeito que eu quero, porque eu estou entendendo, tudo bem, é um documento meu. Se for um diário, eu não quero que ninguém entenda. Mas se eu escrevo com o objetivo de guardar uma informação, ela tem que ser clara para que todos tenham acesso, mesmo que a língua não exista mais. Por exemplo, o latim, que é uma língua morta, que eles dizem, língua morta no sentido de não haver mais falantes, como nós temos o português, pessoas que estão nascendo e sendo educadas em latim. Tem as pessoas que aprendem, que estudam latim, mas a gente não é educado em latim. Então, o que eles chamam de língua morta. Porém, com os registros que eu tenho, eu consigo pegar um texto em latim e fazer uma tradução, mesmo sem conhecer a língua. Daí a importância de se escrever dentro da norma padrão, não necessariamente erudita, porque a norma erudita ela não é mais válida, mais importante do que os dialetos, as marcas de oralidade de determinadas regiões. É só uma outra forma de escrita. E cada situação de fala vai necessitar de um tipo de expressão. Vai depender de para quem eu estou falando, quem está recebendo a mensagem e que mensagem eu quero passar. Tá ok? E aí, aqui, ó. Na sua opinião, o texto do Jô se aproxima mais dos textos de língua falada ou escrita? Todo mundo respondeu falada, perfeito. Reescreva o texto do Jô, transformando num texto com linguagem mais elaborada, formal. Aqui, ele não está pedindo só para você reescrever, passar da linguagem falada que o Jô registrou ali para a escrita, mas ele também está pedindo para deixar mais formal. Então, depois a gente vou fazer um modelinho, colocar aí para vocês darem uma olhada e fazer a correção de vocês. Espero ter ajudado. Por enquanto é isso. Um abraço. Se cuidem, se protejam, usem álcool sempre que possível nas mãos. Tá? Boa quarentena. Ficaremos todos bem. Abraço.